Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Então bora falar sobre essa série que tá lá na Netflix? Bora juntos! As Sete Vidas de Leia é uma série que vai usar jogos de perspectivas diferentes, fazendo então essa personagem encarnar em corpos diferentes durante todos esses episódios. O que já vem para se correlacionar então à escolha de uma crise de perspectiva logo lá no início da série. A Leia está usando drogas, ela está desesperançada, o que acaba anuviando a perspectiva dela, ela não tem perspectiva de futuro, então a série já traz isso, sem contar o fato de que a Leia, independente de qualquer coisa, ela não entende a perspectiva da mãe, ela não entende a perspectiva do pai quando eles se preocupam pelo que rolou lá na festa na noite anterior. Então todos os eventos dali em diante vão fazer ela entender a perspectiva dos outros, consertar a própria visão de mundo, inclusive. Justamente por causa disso, um ponto extremamente claro dentro da série que eles trazem como subtexto é que as pessoas estão enfrentando batalhas que a gente nem sequer imagina, E ela descobre isso noite após noite. O pai está com problemas com o pai dele, a Patrícia tem problemas com a família, ela está grávida e assim por diante. Isso sem falar nos problemas que os pais dela mesma têm ali, eles estão enfrentando também os próprios conflitos daquele momento em diante, que é um momento muito decisivo. Ela é forçada então a compreender os dilemas dos outros, a viver isso na pele, e isso leva ela a compreender melhor a si mesma também, e entender melhor os próprios dilemas, os impactos disso. Quando ela passa a enxergar o outro mais completamente, digamos assim, ela passa a enxergar melhor a si mesma, o que se demonstra inclusive na vida presente, que ela acaba a princípio sendo até meio que egoísta com a amiga dela, mas quanto mais ela descobre da jornada dos outros, menos a jornada dela se torna egoísta. Só que apesar disso, a gente precisa entender que o fim não é totalmente altruísta. Não exatamente como parece, não totalmente. Naquele fim, embora ela esteja compreendendo os pais, compreendendo que cada um tem seus problemas, suas batalhas, seus dilemas, ela ainda assim acaba realizando aquele impulso de morte do início, que era quando ela queria cometer o suicídio dela. Porque uma coisa que a série estabelece muito sutilmente, mas de um jeito muito claro, é que quando ela diz que ela matou aquela moça porque aquela moça deixou de existir, a amiga dela diz que não é assim, não matou simplesmente porque a moça nunca existiu. É muito simples, o raciocínio. E sim, de fato é muito simples e a gente pode fazer um paralelo com a não existência da Leia. Seria a mesma coisa com a Leia, então? Não, não seria. Porque quando ela decide pegar aquele caderninho, escrever sobre a própria vida, os próprios entendimentos, os próprios passos, ela está demarcando uma existência. Quando essa existência cessa, é a sinalização do seu ímpeto de morte. De certo modo, ela ainda concretiza uma espécie de suicídio. A ideação suicida permanece numa ou noutra situação. E a vontade de suicídio do início se correlaciona ao Ismael e no fim também vai se correlacionar a ele diretamente. Mas ao contrário do início, que ela iria cometer esse suicídio deixando uma espécie de turbulência na vida dos pais, das pessoas ao redor, aqui ela consegue inclusive resolver isso. Porque apesar de demarcar a existência no caderno, a existência dela vai estar delimitada a quem? Ao Ismael. Então a amiga não vai sentir falta dela, os pais não terão tido uma filha, eles inclusive vão estar livres dessa culpa da morte do amigo, não vão precisar lidar com os impactos do suicídio de uma filha, provavelmente eles vão estar vivendo vidas mais plenas, Justamente devido àquele processo de amadurecimento que rolou. Na verdade, devido à aceitação que rolou no fim da série. Correto? Então, embora ela ainda concretize a vontade dela, essa ideação suicida, ela também acaba consertando ao redor dela. E na real, a história dela me lembra bastante o que o Kurt Cobain disse lá na carta de suicídio dele. É melhor você queimar do que se apagar aos poucos. Foi bastante interessante como rolou a progressão dentro dos episódios e a ordem, inclusive, que eles escolheram para que a Leia, ela assumisse cada corpo em cada dia. Gostei muito. Isso porque permitia que ela mudasse certos eventos, tivesse essa modificação, percebesse os impactos e pudesse retornar para onde ela poderia vir a consertar o que ela mudou e consertar as relações. Os personagens que foram escolhidos foi também muito interessante,
para que ela justamente conseguisse desmistificar esses estereótipos, mostrar que esses personagens também tinham sofrimentos, independente assim do que eles demonstravam no dia a dia, lá na escola, para os outros, beleza? A investigação em si era um ponto muito delicado, porque uma coisa é você investigar eventos depois que eles rolaram, né? Depois que eles aconteceram, porque tudo já está estabelecido no passado e você pode ir investigando. A curiosidade da série fica aí, porque para ela é tanto isso, né, de investigar o que já passou, porque os eventos já estavam estabelecidos, como não estava na verdade, porque ela ia para o passado. Então a divisão do personagem não saber como agir, qual o caminho seguir, foi bastante interessante nesse aspecto, porque apesar de tudo, quando ela estava no corpo de um ou de outro personagem, que seja, ela não tinha acesso à mente dele, às memórias dele, só tinha acesso ao contexto dele, então ela só podia supor coisas. E a ironia da série é que, enquanto ela ia supondo coisas, ela aprendia que ela não podia supor coisas sobre as outras pessoas, porque sempre levava a um caminho errado. Mas como ela estava dentro da vida deles por um dia, talvez não fosse tão errado assim. A Leia, ela foi uma personagem constantemente dividida. Ela se dividia entre passado, presente, futuro talvez. Ela se dividia entre querer viver e querer que os outros vivam. Ela se dividia entre achar algo e saber algo de fato. Era como uma personagem, na verdade, que ela estivesse vendo esses bastidores da vida dos outros ao mesmo tempo que ela tinha que viver a vida real dela e os impactos disso tudo. Inclusive, aqui eu queria chamar muita atenção para a ambientação da série quando a Leia ia lá para os anos 90. O que muitas mídias costumam fazer, é transformar momentos assim em momentos caricatos, exagerando muito a ambientação, justamente para demarcar bastante essa diferença de anos, correto? Eu acho que a série teve um grande acerto em não exagerar essa ambientação. Se você analisar, apesar da série tratar sobre essa questão de mudança de corpo, de uma coisa absurda, ela faz isso de um jeito muito natural. Ela não aposta em 1000 efeitos mirabolantes para demarcar essa mudança. A coisa toda é muito simplista e se não fossem alguns detalhes, a gente poderia até duvidar se isso rolou ou não. Mas, por exemplo, né, quando ela enterra o caderno, ela consegue desenterrar ele no presente, isso já indicava pra gente que era real. Então a série ela quis dar, como eu posso falar, um tom mais cotidiano, não extraordinário. E a própria técnica de filmagem traz muito disso, tá? Não foi exagerada, não foi afoita, foi muito tranquila. Então, se a ambientação tivesse sido exagerada pra caramba, quebraria esse senso de realidade que a série quis transmitir pra gente. Olha, é o seguinte, apesar de num contexto geral eu ter curtido a série e ter me visto envolvido com ela, certo? Eu preciso comentar sobre alguns pontos que me atravancavam assim na série. A série é baseada num livro. E eu tive justamente a impressão de que eles pegaram esse livro, eles quiseram muito fazer essa série, tipo, eu vou fazer essa série de todo jeito, mas eles não se preocuparam tanto em adaptar a estrutura narrativa do livro para um formato de série e de roteiro de série. Basicamente, eles trouxeram a figura da Leia narrando diversos acontecimentos, a exaustão, enquanto ela estava lá no corpo dessas outras pessoas, e no geral, ela narrava coisas que a gente estava vendo, coisas que a gente estava vendo acontecendo, e isso me quebra muito, me tira muito do envolvimento, ficando bastante claro, na verdade, que rolou um conforto em trazer aquela narrativa para não ter que aprimorar o que estava sendo mostrado dentro da série, tirando do espectador esse poder de observação, né? Esses pontos de descoberta. Por quê? Porque vinha Leia e narrava a coisa toda e mastigava tudo pra gente. A narrativa em si ela também estava claramente ali para lembrar o espectador de que aquele não era fulano ou ciclano, era Leia no corpo de fulano e ciclano, e a gente já sabia disso. Em alguns pontos isso era positivo? Olha, sim. Eu não acho que deveria ser totalmente suprimido, não, mas eu acho que deveria ser bem mais suavizado. Quando essa estrutura narrativa é adicionada em séries e filmes, existem duas características de roteiro que devem ser respeitadas. O aspecto mínimo e o aspecto de acrescentar realmente algo muito inteligente. Outro aspecto que pode ser encarado como negativo dentro da série é: a série não construiu suspense. Fora os últimos momentos do último episódio, ela não construiu suspense.
ela construiu curiosidade. Ela não construiu tensão. Ela construiu uma narrativa em formato de tabloide, novela. Um sensacionalismo do tipo assim, ó, hoje você vai descobrir quem matou fulano. Ah, não, hoje não, vamos deixar pro próximo. E assim por diante todo o episódio. Mídias mais recentes têm confundido isso, né? Construir o suspense com curiosidade. E se tivesse rolado um suspense de fato durante os episódios, a série teria sido muito mais impactante, inclusive. E vem cá, me diz, nos episódios anteriores ou lá no episódio final, você não percebeu que a solução seria a mais mirabolante possível? A mais improvável? Quando o suspense se constrói bem, até mesmo a solução mais simplista do mundo, ela é aceitável, porque a construção foi inteligente. O meio justifica o fim. Quando o filme ou a série se constrói na base da curiosidade, ela precisa pegar o mais improvável, justamente para continuar a alimentar a curiosidade do espectador. Tanto é que o jogo do último episódio é a narrativa da Leia vindo se tornar mais presente e ela jogando diversas possibilidades pra gente, tirando do espectador o suspense e também a perspicácia do espectador. Beleza? Mas era isso. Se você curte conteúdos de séries, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal. Tem bastante conteúdo por lá, review, análise e explicação. Daí aproveita e se inscreve por aqui se você não é inscrito e ativa o sininho também, porque daí a gente se vê nos próximos episódios, nos próximos vídeos e até mais.